Fala família, aqui é o Sereno do Quilombocutu e venho aqui mais uma vez falar um pouco sobre capoeira. Bora lá? Não é de hoje esse lance de apropriação cultural. Existe também muita coisa sobre esse campo. Então, para não ficar uma coisa assim muito longa, vou dar uma leve pincelada nisso. Só para dar aquela refrescada na memória, vou usar um pequeno trecho de um dos textos da antiga série Entendendo do Quilombocutu. Bora lá! Costumeiramente, define-se apropriação cultural como adoção indevida de elementos específicos de uma determinada cultura por membros pertencentes a outra. Mas, pessoalmente, gosto de explicar da seguinte forma. Quando indivíduos, acostumados a ter tudo, geralmente brancos com menos de 35 anos, se apossam de elementos de uma cultura que desconhecem ou até mesmo ignoram. Mas, ironicamente, defino como quando pessoas brancas decidem dar continuidade ao legado de Cristóvão Colombo e passam a chamar de seu algo que sempre pertenceu a outros. Como eu já disse, não é de hoje essa tal apropriação cultural. Dá para ver no trecho do capítulo 1 sobre o Major Vidigal do Rio de Janeiro, no século XVIII, no livro Culturas Circulares. Nesse lance, me vem no pensamento da capoeira não ser considerada unicamente africana só por não ser exclusivamente praticada por pretos. Assim como também não é por não ter nascido pronta em África. É comum ouvir pessoas defendendo essa ideia, mas com a intenção de levar para a direção de que, pelo fato de ter pessoas brancas fazendo capoeira, prova que sua origem não é africana. Nas pesquisas, vamos encontrar relatos de pessoas supostamente importantes para a cultura preta, trazendo nomes e histórias de brancos a compor o quadro, segundo eles, de personalidades fundamentais para a formação da capoeira. Assim como foi e costuma ser muito fácil para eles, os brancos, subverterem a história com um ar de superioridade e donos do mundo, imprimir a narrativa de serem os instituidores da cultura preta, e isso naturalmente ser aceito. Chocaria ao mundo se nós, pretos, fizéssemos a mesma coisa, só que contando a verdade. Um exemplo seria afirmar através de provas, como já repeti aqui por várias vezes, a certeza da capoeira ser africana. No caso, essa verdade não é aceita por não ser produto do branco. Eis um aspecto do racismo em uma de suas articulações tecnológicas mais avançadas. Raça é um assunto de extrema necessidade a se abordar. Se liga. Os capoeiras estiveram organizados em grupos específicos na sociedade carioca, e uma das características fundamentais desses grupos era seu caráter de agrupamentos. Esse registro de polícia militar é revelador por apontar algumas das armas utilizadas pelos capoeiras, como o sovelão. 4 anos depois, o juiz de paz da freguesia de Santana pedia providência ao comandante da polícia militar para reforçar as patrulhas do campo de honra, onde os capoeiras costumavam a se reunir armados de ferros, provocando desordens. Os capoeiras mantinham verdadeira fixação pelos locais onde se concentravam as forças militares, como foi no caso do Campo de Honra, atual Praça da República, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso, onde as tropas faziam as manobras e a apresentação de armas. As armas mais utilizadas pelos capoeiras da primeira metade do século XIX foram as facas e navalhas. Os grupos de capoeiras eram formados por africanos de diversas etnias, em sua maioria de origem centro-ocidentais. Eles já tinham desenvolvido símbolos próprios, sendo fitas coloridas e chapéus a marcas distintas dos agrupamentos. Também aparecem os pretos nacionais, os chamados crioulos. Os grupos eram formados por escravos armados, focos de resistência atuando por dentro do sistema. Os embates eram abertos e tomado de espaços nas freguesias. Era uma forma de exercer poder, o que ameaçava as autoridades constituídas, as quais não tiveram como impedir de forma eficiente a aparição dos grupos de capoeiras. Eles se impuseram no cenário carioca na primeira metade do século XIX. Os grupos sociais dominantes tiveram que negociar com os capoeiras. As elites imperiais mantinham laços com eles desde os anos 20 do século XIX. Isso pode ser comprovado pela calorosa recepção aos capoeiras após a expulsão do batalhão de irlandeses subvelados na capital do Império. A organização do poder imperial passou pela formação de forças militares e policiais, e as estratégias de controle social surgiram das instituições normalizadoras da sociedade da corte. Enquanto o Estado começava a se organizar no país, os grupos de trabalhadores escravos e livres também intensificaram os laços de socialização. A atuação dos capoeiras preocupava as autoridades, havendo nesses últimos dias capoeiras desenvolvido um atrevimento que chega ao último ponto, até cometendo alguns ferimentos e convindo, a bem do sossego público, refrear tal audácia. Oficiei hoje ao subdelegado da cidade para que todos os escravos presos por esse motivo fossem remetidos à casa de correção, para serem castigados com 100 açoite. Oficiei atualmente ao administrador da dita casa para que, além desse castigo, fossem empregados nos trabalhos por 1 mês, a ver se com esta providência se consegue chamá-los à ordem. As medidas contra os capoeiras foram aprovadas pelo ministro da Justiça e os escravos presos por esta prática foram remetidos à casa de correção para receber os devidos castigos. Tudo bem, não vamos negar a presença do branco na capoeira, mas vamos ser honestos. Jogando em qual time? Não dá para tapar o sol com a peneira. Ou tu acha que eles são os nossos, como que eles dizem? Nossos aliados? Pois bem,
Nesse pequeno trecho sobre os grupos dos capoeiras na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, só me vem confirmar a ideia da capoeira ser preta. Por quê? Porque traz alguns detalhes que confirmam, como por exemplo, vamos lá, os grupos de capoeiras eram formados por africanos de diversas etnias, em sua maioria do centro-ocidental. Eles já tinham desenvolvido símbolos próprios, sendo fitas coloridas e chapéus a marcas distintas dos agrupamentos. Também aparecem os pretos nacionais, os chamados crioulos. Além desse ponto, também vamos entrar na questão dos grupos políticos e o que eles defendiam. A capoeira também está ligada às questões políticas no sentido das lutas em torno do poder. Esses grupos de capoeira, que mais tarde irão ser chamados de maltas, se observarmos bem, estavam a se organizar em prol de algumas questões. Questões essas que serão abordadas mais adiante. Essa organização do povo preto se repete ao longo da história, ora como um processo de evolução natural, ora como forma de sobrevivência. São características da nossa cultura. Terminar ciclos para iniciar novos ciclos. Esses tais ciclos vamos encontrar nos sistemas espirituais africanos e eles explicarão muito bem sobre esse enlace. Interessante. Muito interessante observarmos também que os grupos eram formados por escravos armados, focos de resistência atuando por dentro do sistema. Os embates eram abertos e a tomada de espaço nas freguesias era uma forma de exercer poder, o que ameaçava as autoridades constituídas, as quais não tiveram como impedir de forma eficiente a aparição dos grupos de capoeiras. O que é óbvio que existia uma organização preta contra as autoridades políticas da época, contra os seus ideais, contra o que eles representavam e defendiam. Também é notório a ameaça dessas autoridades contra ao grupo que defendia uma ideia de organização preta, união entre os pretos. É tanto que está apontado como grupos separados em dois. E fizeram distinção entre eles, chamando um de os pretos crioulos nacionais e deferindo de um outro, por algum motivo, de africanos de diversas etnias, em sua maioria do centro-ocidental. Agora, qual seria a intenção de separar dessa forma pretos nacionais e pretos africanos?